Então vamos pegar aqui um artigo não tão antigo, para que a gente possa exercitar a nossa capacidade, né, nosso aprendizado ali em relação a definir funções e colocar essas funções no espaço status, certo? O que não garante, né, que a gente vai conseguir para o caso geral, né, mas a gente vai exercitar de maneira aí conseguindo essas habilidades. Então, eu tenho aqui, coloquei um exemplo, eu mesmo fiz esse exemplo que peguei desse artigo do Ali Bege em 2015, certo? E nosso objetivo é que, dadas essas equações, que representam a dinâmica muscular da articulação do joelho, certo? Esse é um sistema de eletroestimulação. Se você pegar aqui e dar um choque na perna, na tensão V aqui, você vai basicamente, obviamente você tem que saber onde é que é os pontos certos, né? Mas você consegue controlar o ângulo que a perna vai fazer em relação a essa posição central, que é o ângulo Q, certo? Então isso aí segue uma dinâmica, porque, enfim, os músculos têm, influenciam o tamanho do músculo, influencia a relação com a gravidade e outras coisas. E aí nós temos essa equação que já coloca todo mundo junto, né? Então, nosso objetivo aqui não é pensar como é que esse modelo foi colocado, mas sim conseguir jogar ele na forma de espaço-estados para que a gente possa posteriormente simular, certo? Pelo menos é nesse sentido que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês. Então, vou pegar esse exemplo aqui e colocar num canto que a gente possa trabalhar aí, certo? Então, aqui nós temos as equações de estado, né? A gente tem aqui quer dizer, não equações de estado, as equações, né, do sistema. E aí nosso objetivo aqui vai ser colocar essa equação na forma de espaço-estados, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma definição de quem vão ser os estados, né? x1 e x2. Então, vou dizer o seguinte. x1 vai ser igual a x1' vai ser igual a x2, certo? E x2 ou x1 vai ser igual a Q de t. Vou assumir que Q, que é o ângulo aqui, vou reexplicar aqui para não sei se ficou corretamente entendido, mas o nosso objetivo aqui nessa equação, ó, não sei se todo mundo já percebeu isso aqui, ó, eu tenho uma variável Q, que é a abertura desse ângulo aqui, certo? Então, esse ângulo tem uma dinâmica, né? Vai depender de um estímulo que a gente coloca aqui na perna. Pensa como se fosse aqueles... Você bate o martelinho no joelho, a perna vai para cima. Tem uma maneira de você fazer isso com eletroestimulação, que é dar choque, né? Você coloca uma determinada tensão, corrente, que vai passar pelo músculo, pelos nervos, e aí o músculo vai contrair mais ou menos, né? Com maior ou menor intensidade, e aí em consequência disso o ângulo da articulação do joelho vai mudar, né, em relação a essa referência que é colocada num traçozinho aqui, né, essa referência aqui. Então o joelho pode fazer aumentar, né, esse ângulo ou diminuir o ângulo, que o pessoal chama de extensão-flexão da articulação do joelho. E aí,
você pode fazer essa extensão flexão aqui usando uma energia, né? Só que aí, o que vai acontecer agora é que eu quero botar esse espaço-status, né? Então eu defini aqui a variável Q como o meu primeiro estado x1, certo? E aí eu vou definir o meu estado x2 como a derivada de x, certo? Então Q ponto, se você parar para pensar, na verdade x2 aqui é igual a derivada de Q, né? Q' de T, que vai ser x1', né? Por consequência. Então agora eu tenho duas variáveis x1 e x2, certo? E aí eu vou representar agora esse sistema no espaço de estados. Aí para isso a gente vai ter que ver o que é essa equação aqui, né? Então, se a gente pegar aqui e isolar Q dos pontos, primeiro eu vou ter que substituir, né? Então, vamos pegar aqui essa equação de cima. Tá, e colocá-la aqui embaixo. E aí vamos substituir aqui pelas variáveis. Então, ml, na verdade, é isso aqui, né? Então, vamos... Dificuldade para copiar e colar aqui. Então, peguei, vou botar aqui embaixo, certo? Aí, segunda variável é o ME, né? ME, que é essa variável aqui. Aí a gente pode botar aqui o ME, que seria mais menos ME, né? Ficou aqui um lixozinho. Aí a terceira variável é MA, na verdade é MG, né? Porque eu cortei aqui o G lá em cima. Então MG é esse cara aqui. Então MG... Aí eu vou ter na sequência aqui MV. MV esse cara aqui. MV. Aí TD é TD mesmo. E tal. Pode considerar tal ou pode considerar aquilo ali. Então, tal. E igual a esse aqui. Vou botar de maneira visualizável aqui total. Então aqui a gente pode agora colocando, né, os sinais aqui. Tá, aqui eu tenho mais, abro parênteses, fecha mais, abre, diminuir aqui um pouquinho a letra, não muito.
Aí aqui depois do MG vai ter um mais, né? Fecha parênteses aqui. E aí nós temos agora essas equações de estados aqui, né? De uma maneira que o nosso próximo passo vai ser isolar o termo de maior derivada, que é o Q dos pontos. A gente já pode substituir também, né? Mas eu vou primeiro passar todo mundo para o outro lado, subtraindo, né? E aí depois a gente substitui os valores de x1, x2, certo? Então é bem fácil passar para o outro lado, né? Porque é só você pegar aqui, ó, todo mundo que está do lado de cá, e passar para o outro lado com o sinal oposto. Então, que ponto aqui vai ser, na verdade, isso aqui. Só que eu posso pegar esse cara aqui e botar um grande menos para o restante das coisas aqui. Então tudo que estava do lado direito foi para o lado esquerdo, certo? E agora o J passa dividindo, certo? Vamos pegar aqui na próxima parte do nosso modelo, o nosso J. Abre mais espaço aqui. O J que estava aqui multiplicando. Vai passar para o outro lado. Dividindo. Então agora o próximo passo seria a gente pegar o quem é x1, x2 aqui e substituir nessa equação, né? Então eu sei que o meu x1 ponto, que é a primeira equação, x1 ponto, x1 linha, vai ser igual a x1. Então, x1, da onde é que eu tiro isso? Eu preciso obter uma equação de estado que esteja nessa forma, né? X ponto igual a uma função e depois x, y igual a uma outra função. Então aqui eu preciso das derivadas, né? x1, x2, x3, derivados, de um lado da igualdade, do outro lado eu vou ter uma função qualquer, que nesse caso aqui estou assumindo x1 por definição, a gente definiu aqui, né? Eu botei x1 aqui, né? x2, x1 é igual a x2. E que a gente já tinha definido isso, né? E aí
A segunda equação que a gente vai utilizar aqui vai ser o x2 ponto. Então, quem é o x2 pontos? O x2 linha. Quem é o x2 derivado? Que é o outro. A gente precisa x1, x2 derivado de um lado e outra função de x1, x2 do outro lado, né? Então aqui eu vou x2 vai ser igual. Pensa só, se x1, vamos fazer esse exercício comigo. Se x1 é igual a Q, x2 é igual a Q'. Quem é x2'? x2' é Q dos pontos. x2' é igual a Q dos pontos. E Q dos pontos é igual a quê? É igual a tudo isso aqui, né? Então aqui eu tenho uma igualdade. O problema é mais esses números pequenos aqui para o. Então eu já tenho x2, dois pontos, que na verdade é x2', que é x2 pontos, a derivada de x2. Então agora eu só preciso substituir, certo? Deixa eu botar aqui x1 e x2 menores. Acho que eu vou precisar que seja menor ainda. x1, x2. Então onde é que eu tenho x1 aqui? x1 é igual a Q, né? Então onde tem Q eu vou botar x1. Então aqui eu vou botar x1. x1. Aqui também tem um x1. Eu vou ter um x1 ali também bem pequeno. Aqui no Q. Outro x1 aqui, ó.
E para o x1 é isso, né? E agora tem o x2. Então x1, como a gente está vendo aqui, né? x1 era igual a quê? E x2 é igual a x1 linha, que é igual, na verdade, ao nosso Q linha. Então x2 é igual a Q linha, certo? Ou seja, Q ponto. Então posso chegar aqui e pegar o x2 e substituir onde tem um Q ponto. Então pego o x2 aqui, coloco no lugar de Q ponto aqui, e no lugar de Q ponto ali. Então veja agora que todas as variáveis, certo? x2, linha que virou, quer dizer, o Q dois pontos virou x2 linha, onde tinha Q, coloquei x1, onde tinha Q ponto, eu coloquei x2. Pronto, vou voltar agora para a visualização original. Então, finalmente, né, finalmente a gente chega na nossa forma de espaço de estados. Eu vou agora botar um quadrado vermelho para representar aqui o meu sistema na forma de estados. Aqui eu tenho os estados, né? E aí eu posso utilizar, por exemplo, a minha saída como Q, e aí eu posso chamar ela de Y, né? Y seria a saída, ou seria aquela segunda equação de estado que a gente tem. Vai ser igual a x1. Lembrando que eu tenho que colocar sempre em função, certo, de x1, x2. Aí eu tenho que me lembrar que no começo eu fiz uma mudança de parâmetro, né, de Q para x. Mas aí, no caso, eu sempre sei agora que x1 é o valor de Q, no caso o y, né? Eu também sei que o x1 ponto é a derivada de Q e o x2 ponto é a derivada segunda de Q. E o restante é basicamente aquilo que a gente já estava fazendo. Então eu gostaria de que vocês que estão assistindo o vídeo, para exercitar, seria interessante implementar essa equação aqui no computador. Como é que faz a implementação dessa equação no computador? Aqui, pelo menos para pensar, né? Eu ainda não fiz essa implementação, mas seria interessante já pensar como é que eu faço essa implementação aqui, como é que eu consigo tirar esses resultados. Então, se você conseguir fazer aqui é porque ficou bem consolidado a primeira parte de modelagem, que é a simulação lá com aproximação de Euler e tudo mais, né? Se não, a gente vê na sequência como é que a gente consegue fazer essa simulação, certo? Não fique tão preocupado assim se ainda não tem uma grande ideia de como fazer, certo? Então eu vou encerrar esse vídeo, porque a gente já apresentou o exemplo, é só para apresentar esse exemplo e aí a gente segue com o conteúdo, certo? Então até o próximo vídeo.